estar aqui, mais uma vez, trazendo essa etapa do trabalho do Núcleo Sol Maior, né? Porque o plantão Sol Maior é um dos produtos que o Núcleo Sol Maior traz, né? A gente já tem dois, a gente tem o plantão Sol Maior e a gente tem o Pausa e Prosa, que é as historinhas reflexivas do final de semana. Mas vem mais coisa por aí, viu, gente? Pode se preparar que a cabeça da gente não para de produzir, é um campo fértil e a gente fica adubando isso e trazendo coisa nova. Então, vem mais coisa nova por aí. Mas veja bem, é, esse mês de julho, a gente está tratando ainda, né, sobre o envelhecimento, né? Mas a maneira da gente olhar para o envelhecimento de uma forma saudável, científica e saudável, né? Porque de verdade, a gente começa a envelhecer desde o dia que a gente nasce, né? Então, no dia seguinte, eu já não sou mais recém-nascido de um dia só, eu já sou recém-nascido de 2 dias. Então, a gente vai envelhecendo. E eu acredito que o sonho de todo mundo é ficar bem velhinho, porque a gente não quer morrer. A verdade é essa. Então, ou a gente fica velho, ou a gente morre sem envelhecer. Então é melhor a gente ficar velho, eu acho. Mas ficar velho com saúde, né? Então a gente teve a primeira live, que foi a live que eu falei sozinha, e falei um bocado, sobre neuroplasticidade cerebral, né? A segunda live que eu dividi com o Dani, e a gente falou sobre alimentação e nutrição. Hoje, a gente vai falar sobre envelhecimento e movimento, né? Se existe mesmo essa coisa de limitação por conta da idade, se existe enrijecimento de articulação, tudo isso a gente vai conversar aqui. E para isso, está aqui a Nanda Leal, que é a nossa fisioterapeuta do Núcleo Sou Maior e hoje nossa fisioterapeuta de plantão. Então, é ela que vai conversar conosco sobre isso. A Nanda é fisioterapeuta e é também outras cositas mais. Então, Ananda, se apresente, fique à vontade e vamos começar a conversar. Muito obrigada. Sempre é um prazer estar aqui, poder conversar e fazer parte desse projeto maravilhoso. Como a doutora Cássia já mencionou, obrigada, Dani. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou terapeuta integrativa, outras coisitas mais, porque minha visão é sempre que a pessoa não é só a matéria ali, né? Existe a parte mental, emocional, física, então engloba todo um ser. Então, hoje, a gente vem aqui falar sobre envelhecimento e movimento, que é um tema que a cada dia, como a doutora Kátia comentou, desde o primeiro dia que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, né? Então, é um tema que é importante para a nossa vida. E saber que envelhecer não significa que a gente tem que perder movimento, que a gente tem que perder, fazer as coisas que a gente gosta. É o contrário. Quando a gente se cuida hoje, a gente vai ter uma. Eu ia falar vejez, tá vendo? Já estou falando até espanhol. Uma velhez mais saudável. E uma vida plena, que é possível. Legal. E, assim, foi muito boa essa fala de Ananda, trazendo para a gente a essência do Núcleo Som Maior, né? A nossa ideia, o que a gente propaga é essa cultura integrativa, essa abordagem integrativa. Então, eu não posso jamais olhar para uma pessoa e manter o foco só naquilo. Ah, eu sou a médica responsável por olhar pela saúde mental. Beleza. Mas eu vou ter que olhar todas essas vertentes que compõem essa pessoa, né? Então, ela precisa ver essa questão da mobilidade, não só por uma questão de limitação, que vai trazer uma alteração na autoestima, mas também porque
o movimento, e isso a gente vai falar daqui a pouquinho, também ajuda na produção dos neurotransmissores. Então, a gente também, quando a gente está de bom humor, a gente dança, mas quando a gente dança, melhora o humor. Então, a gente precisa entender que tudo, tudo, não é só o cérebro e o intestino, não. Tudo é via de mão dupla, tudo, certo? Então, Ananda, a gente vê, existem algumas alterações que são ditas como alterações presentes, né? E frequentes, eu não vou dizer normais, não, mas frequentes por conta do envelhecimento. Então, a gente tem, por exemplo, a questão da sarcopenia. Que Uhum. é isso, doutora Cátia? A senhora já começou a falar palavrão. Não. Sarcopenia significa a perda de massa muscular. E a gente perde com a idade. Não é à toa que a gente vai ficando mais flácida. Isso tudo é perda de massa muscular. E não é só estética. Tem uma importância, que a Nanda vai conversar com a gente sobre isso. A gente também tem uma alteração na propriocepção. Olha outro palavrão. Não. É a noção, aquela noção que a gente tem do nosso lugar no espaço, onde é que a gente está. E isso é físico, não é nosso lugar no espaço no sentido metafórico, não, é físico mesmo. Por isso que as pessoas idosas têm mais facilidade de cair, porque a gente perde essa noção. Então, a gente precisa também cuidar disso. Aí vem a questão de desenvolvimento muscular, mas também o movimento nos traz isso no sentido do equilíbrio. E a Nanda vai falar sobre isso. A questão do nosso sistema nervoso. Quando a gente está trabalhando com movimento, também a gente tem ativação do nosso sistema nervoso. Os circuitos cerebrais, os circuitos neurológicos, eles são ativados a partir do movimento. E isso é importante. Vai trabalhar a neuroplasticidade da gente. Tudo está integrado, gente. Tudo está integrado. Então, tem essa questão também, né? A neuroplasticidade, né? Tudo isso a gente consegue trabalhar com o movimento. Como é que você vê isso, Ananda? E o que é que você tem de informação bacana para a gente nesse sentido? Começando pela Tem uma sarcopenia, moça né? aqui chamada Samara Leal, você conhece? Ai, eu amo ela. Que bom que ela está aqui. É, a sarcopenia, né? Começando por esse tema. Depois dos 30, nosso corpo começa a produzir menos. Realmente tem uma baixa, né? Por isso a importância que a recomendação é você fazer atividade física com peso, com resistência, para que seu músculo mantenha aquele tom muscular, né? Que mantenha aquele formato de músculo, porque senão a gente vai perdendo. E com isso, se a gente perde músculo, é mais fácil uma queda, a gente ter quebrar um osso, né? Principalmente com envelhecimento. Quantas vezes, principalmente, cai uma pessoa idosa e quebrou o saco? Isso. Que caiu. Aí é interessante isso Então, que você falou, porque, na verdade, você tem essa redução da massa muscular e tem também uma redução da densidade óssea. Então, exatamente. se você não tem um músculo para amortecer e para se sustentar, o osso vai embora, né? Nosso E sistema por isso que a gente tem é tanto maior. medo de queda em idosos, né? Exatamente. Outro ponto que a senhora trouxe foi a propriocepção. O que é que acontece? Isso se pode dar pela visão, tanto que quando a gente fecha o olho, a gente perde mais equilíbrio, né? Quando a gente está com o olho fechado, a gente perde mais. Nossa audição também, né? Tem a ver, por isso que às vezes, quando no decorrer da idade, a gente vai perdendo um pouco a audição, parece que a gente perde um pouco mais a noção de espaço. Até quando a gente vai estacionar o carro, observe que as pessoas diminuem o volume para conseguir ver melhor. Mas parece brincadeira, mas tem a ver com nossos nervos, né? E a questão do sistema nervoso. Tudo vai influenciando.
Mas o principal aqui, quando a gente fala de músculo, tá? E atividade física, o que acontece? O nosso músculo, ele nos ajuda. Quando a gente faz um movimento, é o músculo que ajuda a gente também a fazer esse movimento. Quando a gente corre, quando a gente anda. Então, quando você para de se mover, quando você para de estimular, tudo cai. Então, nossa propriocepção fica pior, nossa parte de desenvolvimento de músculo piora, mas tudo tem solução. Adivinha como? Se movimentando. E a neuroplasticidade vai ajudar nisso também. Isso. Eu me lembrei aqui agora minha cabeça não para, gente. Do Madagascar, o desenho. Eu me remexo muito, muito. Pois é, e Exatamente. assim, é interessante a gente pensar que os nossos neurônios, eles funcionam como uma orquestra, né? Então, precisa estar tudo harmonizado, tudo em sintonia. E os exercícios que a gente faz, e vou repetir isso aqui várias vezes, isso não é só estética, gente, Exato. né? Que a gente vai para a academia, aí o instrutor de Pilates começa a brincar. Eu quero todo mundo com o bumbum lá em cima. Não é porque é legal você estar com o bumbum durinho. Não, claro que é, né? Mas não é só isso. É porque também você precisa ter um coxim. Você tem que ter um suporte, né? Senão, você fica mais exposto. É a mesma coisa, me veio agora aqui, o pensamento de eu sofri um acidente de moto, onde eu não tenho nenhuma proteção externa, e eu sofri um acidente de carro, onde eu tenho a minha carroceria toda ali que está me protegendo. Então, se a gente perde essa musculatura e a gente não trabalha para repor isso, eu vou ficar exposto, né? O ideal seria que a gente fizesse isso como prevenção. Então, quem está aqui, que ainda não chegou na minha faixa etária, não pare de fazer exercício. Vá fazer desde cedo, porque você precisa manter isso, né? E quem tem criança, bote a criança para fazer exercício desde cedo. Não deixa a coisa chegar muito avante, não, porque é importante mesmo, tá? E assim, o que é que a gente pode observar, Nanda, no corpo que envelhece? Para além do movimento que a gente está vendo, o que é que acontece internamente em termos de conexão, em termos de funcionamento neurológico, em produção de neurotransmissores? O que é que a gente pode observar nesse sentido? Ó, doutora, abrange muitas partes, tá? Essa pergunta. Sim, sim, Então, o que a gente pode observar? É como a gente, no decorrer da nossa vida, a gente vai tomando decisões, escolhas, né? Que sim, podem prejudicar mais a gente ou podem ajudar. E sim, hoje a gente tem que sim, fazer uma compreensão de danos, a gente tem que ver, melhorar um pouquinho os nossos hábitos. Como mesmo a gente falou da questão da alimentação, vocês falaram na semana passada, sim, né? Como aquilo vai afetar a gente. sim, Então a gente tem que saber as escolhas que a gente vai fazer. sim, Como é que vai afetando? Nosso organismo não vai funcionar igual de quando a sim, gente tinha 20 e quando a gente tem 40. São sim, etapas que todo mundo sabe que vai mudando. sim, A diferença não significa que por eu ter 50 e outra pessoa ter 20, que ele pode estar melhor que eu. O que é que eu sim, vou entender? Possa ser que as escolhas dele, né, de vida, de alimentação, tudo pode prejudicar. E ele chegar com 50, já ter tido um AVC, ter tido um infarto, já sim, estar corcunda, né, com aquela citose sim, exagerada.
já não conseguir respirar bem, já ter perdido uma visão. Sim, Então, tudo é como a gente vai cuidando. Os nossos neurotransmissores vão continuar trabalhando igual. sim, Claro que tem um desgastezinho, né? Por tudo que a gente já sim. conversou, por mais hábitos, por tudo, nossos pulmões não vão ser o mesmo. A gente não vai conseguir respirar igual de como a gente respirava antes. A gente aprende a respirar errado. Hoje em dia Já é muito começa por aí, né? a gente respira errado, né? A respiração ideal seria diafragmática, a gente respira de forma torácica, a gente não sabe nem Sim, respirar muitas vezes. E respirar é vida. Quanto mais a gente respira, a gente está morrendo mais rápido. isso. Então, essa coisa de até saber respirar é importante para a gente conseguir viver mais tempo. Uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente vai fazer a parte de psicoterapia é a questão da gente trabalhar a presença. Uhum. E o movimento traz isso para a gente. Você falou a respeito do exercício consciente, como foi? Todo Movimento consciente. exercício é movimento, mas nem todo movimento é exercício. Isso. Então, quando a gente faz o movimento consciente, aí se torna um exercício, o movimento se torna um exercício, né? Exato. E assim, é, a gente vê muito isso em academia, principalmente quando a academia ou a pessoa vai fazer por conta sozinho, sem orientação, ou quando a orientação é negligenciada, vamos dizer assim, né? Então as pessoas ficam naquela ânsia de fazer um movimento rápido, né? Aquela velocidade. Cadê a presença? Você está sentindo o seu músculo, né? O que é que isso é importante para a gente ainda? Muito. É muito. As pessoas, na vida, eu posso até falar por Sim, mim também, às vezes a gente faz coisas sem estar consciente. Então, sim, quando a gente fala que todo exercício é movimento, mas nem todo movimento é exercício, é questão de realmente consciência. sim, Muitas vezes você fala, faça ali um exercício de tríceps. A pessoa nem sabe o que é tríceps. Está pegando o ombro e a pessoa está fazendo, né? Então, eu particularmente, eu sempre falo, gente, ir para academia, todo mundo vai. sim, Mas é melhor você, às vezes, fazer um exercício com algum profissional que te ensine, te direcione, te faça ter consciência de sentir. Um exemplo, respire, respire pelo nariz. Sinta o ar entrando no seu corpo. Você sentiu? Isso é um movimento. Isso é um movimento com sim, consciência. Você está sentindo o movimento dos seus pulmões. Isso já é um sim. movimento. Às vezes a gente fala, poxa, eu fui ali andando. Você viu o que tinha ao redor? Você Isso, reparou o que tinha ao seu redor? Não. Por quê? Porque você não está presente. sim. Então, E hoje, isso a é questão legal porque, na verdade, são coisas, né, que você exercita é, nesse processo de atividade física e que serve para a sua vida. Se você não tiver presença, é por isso que você não sabe onde voltou a chave do carro, né? Por isso que você e meu celular eu deixei aonde? É por isso que você esquece determinados compromissos, porque você não está presente naquilo que você está fazendo, né? É, exatamente. no processo terapêutico, muitas vezes a gente utiliza atividades do dia a dia, tipo, vá lavar a louça. Na hora que você for lavar a louça, faça um exercício de presença. Sinta o calor da água, a temperatura da água, sinta a textura da esponja que você está usando, sinta o cheiro do detergente. Tudo isso é exercício de presença. E se a gente começa a trabalhar isso cotidianamente, você consegue manter foco com mais frequência. Quando você traz isso para a fisioterapia, para a atividade física, melhora muito. Porque o exercício deixa de ser mecânico, passa a ser com essa presença. E aí você passa a ativar as vias neuronais. Exatamente. Não é Exatamente. como é que eu vou dizer? Um aditivo que você coloca. Além da questão física meramente, além de você trabalhar
essa coisa da musculação e tudo, você também está trabalhando a sua presença, que é importante demais para a sua cognição. Eu agora mesmo eu tô com uma paciente, né? Então ela fez uma cirurgia, então ela está voltando a andar, a subir escada, descer escada. E eu fico, bora, pisa com o calcanhar. É sério que a gente, quando anda, a gente usa o calcanhar? Imagine, imagine. Porque é tão automático que a gente nem sabe, às vezes, como caminhar para É subir isso mesmo. escada. Aí eu fico, quando você sobe a escada, não fica na ponta do pé. O pé tem que ficar no chão. São coisas que a gente faz de forma tão automático que a gente nem sabe como fazer. E E essa é assim, a agora questão de você presença. trouxe uma coisa que eu acho importante. É, a gente tem uma pisada, vamos dizer assim, cada um tem uma pisada, né? E eu sempre observei, eu fui uma mestra de queda por conta da minha ansiedade, né? Então, é exatamente isso. Quando eu estou falando para as outras pessoas, estou falando de mim. Então, Uhum. eu sempre andava muito apressada, e, claro, por conta disso, você não está presente. Né? Cai. Então, você tropeça nas coisas, você esbarra nas pontas de mesa, você chuta a cama. Eu brincava que eu dizia assim, os móveis lá de casa ficam dançando, porque eles acertam o meu dedinho. Né? Então, mas era por conta disso. E eu sempre pisei com a parte de fora do pé. Uhum. Então, meu sapato desgastava mais, agora está melhor. Desgastava muito aqui na lateral. No meio, né, ficava mais altinho, desgastava muito na lateral. Ora, não era para pisar assim. Era uma coisa que devia ter sido corrigida de muito tempo, mas quem parou para prestar atenção nisso? E Exato. aí eu pisava assim, porque o pai também pisava assim. Não sei quem também tinha esse mesmo, E é porque todo normal. mundo era. E assim, isso é ótimo para você cair, porque se você pisa fora do eixo, é ótimo para você cair. Eu vim perceber isso no Pilates. Porque quando chega na hora de fazer determinados exercícios, por exemplo, de ficar num pé só, né? Ficar num pé só e com as mãos postas, né? Como se você estivesse em oração. É exercício de equilíbrio. A perna de apoio dança, que é uma maravilha. Exatamente. Tudo mexe. Entende? Então, você Uhum. começa a perceber qual é a sua deficiência, o que é que você precisa. E quando você faz isso, automaticamente você está ativando o seu cérebro. Porque ele tem que raciocinar, porque ele tem que perceber qual é a sua falha. E ele tem que trabalhar para corrigir isso. Obrigado, Dani. Obrigada, amiga. Entende? Sim. Então, bem legal. A senhora falou agora do exercício de tremer, né? Que às vezes a gente fica tremendo e as pessoas pensam, essa tremedeira é porque já acabou o músculo. Ao contrário, ali são aqueles músculos, às vezes, como a senhora pisava de ladinho, não está acostumada a pisar com o pé todo, tem musculatura ali que não é ativada normalmente quando a senhora caminha. Então, ao fazer esse tipo de exercício, seu músculo fala, quer? Eu posso ser ativado, manda para o cérebro e falar, amigo, algo novo acontecendo aqui, bora aprender isso também. Então, para ele é uma resposta que muitas vezes nós, como fisioterapeutas, buscamos. Essa tremedeirinha a gente busca porque está ativando musculaturas que normalmente não são ativadas. Então, Isso. isso ajuda com equilíbrio, porque na hora, eu pratiquei muito tempo jiu-jitsu, até vi aqui no que nossa amiga botou. A gente falava até o dedo midinho ajuda no jiu-jitsu. Então você aprende a usar tudo ao seu pé, como o pé firme no chão consegue te estabilizar, como é importante, a gente brinca aqui, o joelho, o pobre do joelho, ele só é
ele sofre com tudo, porque se você pisa mal, ele dói, se sua coluna dói, Sim. o joelho dói, o joelho é consequência. É uma dobradiça, né? Porque eu digo que as articulações são dobradiças. É uma dobradiça, coitadinha, que é castigada mesmo, não tem jeito, né? É Exatamente. uma, uma, uma coisa interessante que vem do movimento, por isso que eu falei dos neurotransmissores, a gente só pensa em dopamina, endorfinas, né? Mas existe um bichinho chamado BDNF, que esse aí é ativado com o movimento mesmo. E ele é um fermento, vamos dizer assim, para a produção de neurônios. Uhum. Então, quando a gente faz movimento, eu estou colocando adubo nos meus neurônios, filhotinhos, porque aquela história que a gente aprendeu há 500 anos atrás, que neurônio não se regenera, caiu por terra. Já foi. Caiu por terra. Então, eu posso ter a idade que eu tiver, se eu estiver produzindo o meu BDNF, esses neurônios vão continuar, vão se reproduzir. E é por isso que pessoas que têm essa prática de atividade física, e vale tudo para a atividade física. Essas pessoas, elas têm uma capacidade cognitiva maior do que as pessoas que são sedentárias. Então, quando eu digo vale tudo, vale ir para academia, vale fazer luta marcial, vale dançar, vale fazer zumba, vale fazer tudo o que você quiser fazer, entendeu? Se você conseguir conectar movimento com arte, pronto. Aí está a sopa no mel, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim. Vamos lá. O que Falando mais você tem de de novidade para a gente? De coisa boa? Eu gostei dessa questão que a gente está falando da dança, do movimento, da arte marcial, do Muay Thai. E eu tenho observado hoje, doutora, tocando o corpo das pessoas, né? Porque uma das funções, uma das práticas que eu exerço também é a massoterapia. Sim, E as pessoas chegam comigo muitas vezes no ápice da dor, travadas, né? E eu vou observando quanto mais a postura das pessoas estão se fechando, né? sim, As pessoas estão fechadas. As pessoas hoje em dia não se movimentam até para abrir o peito e sim, olhar para cima, botar o queixo, sim, fazer isso daqui, elas estão travadas. sim, Estão travadas, as pessoas estão ficando travadas. Então, isso mostra muitas vezes como algo simples, que é o olhar para si, o olhar para o seu corpo. Hoje, as pessoas não estão conseguindo reconhecer o que dói nelas. O que é sim, que dói? Eu chego para os meus pacientes e falo assim: o que é que está doendo? Dói tudo, Ananda. Eu, ok. Do dói tudo, eu preciso que você me diga dois que dói mais. sim, Aí fica, não sei, eu acho que às vezes não consegue nem identificar a dor. Porque é tudo, realmente é tudo. Porque uma sobreproteção, então a pessoa já está se fechando, se guardando. As pessoas não estão olhando no olho, olha para o chão o tempo todo, ou para o celular, né? Mas na vida a gente passa de cabeça baixa, os movimentos são cada vez mais curtos, o caminhar das pessoas, por isso tropeçam, é mais curto, as pessoas não levantam mais a perna para sim, caminhar. Então, algo que eu observo quando a gente fala de movimento, esse é o movimento. É você sim, se olhar e ver o movimento. Eu falo muitas vezes com meus pacientes que às vezes são cristãos, alguma coisa assim, né? Eu falo, gente, dance. Não é sim, dançar porque você vai botar um ritmo. É dance, abra o braço, mexa seu corpo, sim, expanda seu tórax, olhe para cima, movimente seu pescoço, sua cabeça, seus olhos. O movimento ocular é importante. A propriocepção é o espaço que você está. Então as pessoas se batem porque elas não têm noção do espaço.
que elas Exatamente. ocupam, entendeu? Então hoje todo mundo sai, eu agora também estou com outra paciente que ela brinca, ela fala, eu faço coisa com você que eu não fazia nem quando eu estava boa. Por quê? Porque ela não tinha consciência nenhuma corporal. Pois é. E isso aí é fundamental, né? Consciência corporal é fundamental, é autoconhecimento, é você saber, né? Quando eu respiro, como você trouxe a coisa da respiração, quando eu respiro, eu sinto o ar entrando, quando eu mastigo, quando eu engulo o alimento, eu sinto o trajeto do alimento, entendeu? Quando eu tomo banho, eu sinto a água no meu corpo. Tudo isso é fundamental, gente. A gente está perdendo o nosso conhecimento próprio. E como é que eu vou dar atenção a outra pessoa? Porque se a gente prestar um pouquinho de atenção, no final das contas, todos nós ou somos cuidadores ou somos cuidados. Exato. Então, a gente precisa ter conhecimento do nosso corpo para as coisas mínimas. No mínimo, para eu saber cuidar de mim e saber cuidar do outro. Entende? No básico, não estou falando de formação técnica da área de saúde, não. Né? Eu tenho uma criança para eu dar atenção, eu tenho um adulto para eu dar atenção, então eu preciso saber disso. Né? E isso é fundamental. Entendeu? Então, acho muito, muito, muito importante essa questão do movimento nesse sentido, do, do autoconhecimento, no sentido de trabalhar a sua cognição, no sentido de trabalhar as suas emoções, a gente precisa saber. Eu me aborreci com alguém aqui, estou com uma raiva danada. Eu vou fazer um monte de movimento aqui, vou botar essa raiva para fora. Para que eu quero essa raiva aqui dentro de mim? Entende? Exato. Então, movimentar regula a emoção, gente. E a gente, muitas vezes, adoece porque não sabe regular a emoção. Eu preciso me conhecer, saber isso aqui que eu estou sentindo é raiva, eu vou botar para fora, porque eu não quero que vá, não vou levar para o coração. Não quero que vá para o coração. Então, vou botar para fora. Entende? É por aí, né? Outro E, dia, Ana, que é que você orienta para a gente no sentido de exercícios práticos que a gente possa fazer em casa, de bem legal, relaxamento? Hum? a gente sobre isso. Outro dia chegaram para mim e falaram assim: trema seu corpo. Eu tremer meu corpo? Tá, comecei a tremer, Hum. comecei a sentir meu corpo. Pare, repentinamente. Parei. Você sente seus Sim, dedinhos se mexendo, você sente seu corpo. Você fala: nossa, eu consigo sentir meu corpo, né? Algo muitas vezes simples. Estamos aqui sentados, né? Todos estamos sentados ou em pé. E é aquela coisa. Bote seus dedos no chão. Pise todos os seus dedos no chão. Sinta o chão. Sinta seu pé no chão. Empurre o chão. Como é que você sente? Quando você empurra, você fala, ó, quando eu empurro com esse lado, eu sinto uma dor na coluna. sim, Porque com esse daqui, meu joelho dói. Mas se eu empurrar os dois firmes com o calcanhar sem tirar o dedo do chão. Então, isso é se reconhecer. sim. Isso é você fazer trabalhos de reconhecimento. Um deles é a respiração. Bora fazer rapidinho? Bora, Opa, bora. ok. É algo simples, é só para a gente ver se a gente consegue. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou continuar com os olhos abertos, só por condução, tá? Sentada ou em pé, ou sentado. Sinta seus dedos no chão, seu calcanhar no chão, o meio do seu pé no chão. Agora sinta a sua panturrilha. Vai respirando junto com o seu corpo. Agora observe seus joelhos. Olhe para eles, que te sustentam. Como é que eles estão? Caídos? Estão abertos? Se dói?
Comece a ver como o seu joelho interage com a sua perna. E agora comece a relaxar. Relaxe. Sinta como os seus glúteos relaxam, como o seu abdômen relaxa, como você inala o ar, para onde esse ar está indo quando você inala. Observe seus ombros, se ele pesa, se ele está cansado, se ele está torto, e vá se ajeitando. Procure uma posição que se acomoda, que você se sente bem nesse momento. Olhe sua coluna, se ela está caída, se a gente consegue levantar, abrir o peito. Agora, inale forte, trazendo o ar para sua barriga. Segure o ar, sinta o ar na sua barriga. Expulse todo o ar. Veja como o seu corpo solta. Volte mais uma vez, inalando, trazendo ar para sua barriga. E segure. E mais uma vez, solte. Isso é um movimento, gente. Obrigada. Você se permitiu mover seu corpo, sentir seu corpo. São coisas simples que a gente pode sentir o nosso corpo e se mover. Mover nosso ombro, reconhecer, poxa, eu não estou conseguindo respirar, eu não consigo levar o ar para o diafragma, eu não consigo soltar todo o meu ar. Puxa, é estranho ficar com a coluna reta. Com pequenos detalhes assim, a gente consegue fazer movimentos. Porque a gente faz um movimento com consciência. E trazendo para o lado, né, do envelhecimento, o envelhecimento, as nossas articulações, nosso líquido sinovial, que é que lubrifica nossas articulações, realmente ele não vai produzindo igual. Mas aí você vai e para de beber água. Olha que delícia. Nossos discos intervertebrais precisam de água, tá? Eles se desidratam por falta de água. Então a gente precisa de água. Se os nossos discos intervertebrais não têm líquido, eles diminuem. Então a gente vai sentir dor aonde? Na coluna. Então, nossos ligamentos e tendões, eles vão perdendo flexibilidade. Então, se a gente deixa de se mover, como eu falei agora, observe seu joelho, se ele está para dentro, para fora. Se a gente não tem essa observação de, poxa, quando eu faço uma extensão do joelho, ele está travando. Ah, é normal da idade. Não é. Tem que parar de normalizar. Existe uma diferença entre frequente em pessoas idosas e o que é normal, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma população que não é orientada com esses cuidados, né? Então, por exemplo, você trouxe uma coisa importante aí, que é a questão de beber água. A gente sabe que o idoso tem uma frequência, uma facilidade, uma condição de diminuir a sensação de sede. Então, quem tem 50 a mais, 60 a mais, precisa ter sua garrafinha do lado, para estar fazendo o controle de hidratação, senão a gente se perde e acaba não bebendo o que tem que beber, né? Então, essas coisas são fundamentais, né? E aí, como você falou, nossas articulações precisam de água. Nosso corpo todo, nós somos mais água do que qualquer coisa, gente. Então, ou a gente bebe água, ou a gente vai adoecer, não tem jeito, né? E a mesma questão, movimento, né? Eu não posso dizer que eu tenho condição de fazer o mesmo movimento que fazia quando eu tinha 20 anos, porque eu não fiz atividade esse tempo todo. Se eu tivesse me mantido em atividade, provavelmente faria, entendeu? Mas parei, estou retomando há pouco tempo, né? Tem 3 anos que eu entrei no Pilates e não saio nunca mais na vida, só quando eu morrer. Então, não vai ser a mesma coisa, mas eu já percebi nesses 3 anos uma diferença absurda na minha mobilidade, especialmente nas pernas, né? Uhum. Então, precisa fazer. Dani colocou uma coisa aqui que eu não consegui ler.
a nossa dica da nossa nutricionista. Uma recomendação prática é 30 a 35 ml de água por quilo de peso corporal por dia, para a maioria dos adultos, ajustando conforme atividade física, clínica e condições de saúde. Obrigada, Dani, maravilhosa como sempre. Pois é, então tem esse cálculo que a gente faz para se dar conta de quanto você precisa. Quanto maior você é, mais água você precisa beber, não tenha dúvida, entendeu? Então, é dessa forma. E assim, o que eu queria trazer para fechar tem mais gente falando aqui. Lembrando que para uma pessoa super ativa, essa quantidade pode chegar facilmente a 50 ml por quilo. Como o Dani falou, tá, realmente pode mudar, pode ser diferente. Sim. Verdade, obrigada, Maria Mihael. das Neves, sua falta. Por que você demorou tanto de chegar hoje? Pois é, a gente já está encerrando, né? Já está chegando o nosso horário. Então, trouxe tudo isso nesse mês de julho, né? A questão da neuroplasticidade, a questão da nutrição, hoje, essa questão dos movimentos, né? Com a Ananda. E para a próxima semana, a próxima terça-feira, a gente vai falar sobre o processo criativo com relação ao trabalho com artes, né, para os idosos. Então, para a gente pensar que idoso não cria mais nada, engano de vocês. A cabecinha do idoso é uma caixinha de surpresa. Dalila que o diga e outros artistas que andam também na nossa periferia aqui, curiando o nosso trabalho, né? Então, vai ser esse o nosso trabalho da terça-feira que vem. E que fique, assim, bem registrado para vocês que esse é o trabalho do Sol Maior, né? É essa integração nesse sentido, é esse olhar para a saúde. Eu não vou ter uma boa saúde mental se eu não cuidar da minha nutrição, se eu não cuidar de me movimentar, da minha atividade física, se meu gatinho não parar de ficar pinotando aqui em cima de mim, né? Tudo isso, tudo isso interfere. Então, o nosso social, o nosso relacionamento social, sair para interagir com pessoas, não ficar só em rede social, tudo isso é importante para a gente. E quando a gente faz uma análise de um paciente no núcleo maior, a gente olha isso tudo, certo? Então, se vocês tiverem curiosidade, quiser conhecer o nosso trabalho, né, ou quiser alguma orientação, entre em contato, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram de Ananda, porque aí vocês fazem contato com ela também. E E assim a gente vai encerrando essa live de hoje, certo? Então, muito agradecida a todos, muito agradecida, Ananda. Fica você com a palavra para agradecer também e se despedir. Muito obrigada. Como eu comentei, para mim é um prazer, é um privilégio poder estar aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento, né, para outras pessoas, que é uma conversa, eu acho que é uma troca, onde eu aprendo com a doutora Kátia, aprendo com vocês, com comentários de cada um, como o Dani botou, como o Mihael colocou, como Kalila está botando, tudo é aprendizado. E eu sou realmente apaixonada pelo corpo humano. Minha paixão é o corpo humano. E quando alguém olha para mim e fala, eu não consigo, eu não posso, para mim é como, por que você não pode? Minha mãe hoje tem 69 anos, minha mãe está aprendendo a nadar, a fazer natação. Ela nunca nadou, minha mãe morria de medo de nadar. Então, a gente pode aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente se determina. Se movimentar, gente, é vida, é consciência, é estar presente. O movimento é uma das coisas mais privilegiadas que a gente tem na vida, de poder se mover, de poder ir e vir. Então, aproveite.
Cada momento que vocês puderem, aproveitem, viva. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ser um prazer estar aqui para ajudar vocês, tanto eu, doutora Kátia, Dani, todo o núcleo. É um prazer para a gente poder dividir com vocês. E muito obrigada mais uma vez. Vocês tenham uma linda e maravilhosa noite. Você também. Boa noite, gente, e até a próxima terça.